Vende muito bem. Mas é. O cartão desse carro foi um táxi que eu paguei na época. Quer ficar aqui? É, eu fico lá. Fica aqui, eu vou ficar na frente. Uma concorrida, hein? Vai ficar aberto. Está chegando à conclusão que depois desse escândalo dessa semana dos ministros dizer que tem diploma em Harvard, jamais dizer que tinha nome de Mauro, porque sabe que a gente nem aceitar aquela figura, né? Então hoje a gente vai ter uma aula com o Max, com a Caleb, os arquitetos. Boa noite, boa noite. Opa! Boa noite, Macau. Bom, o espaço aqui, como muitos já sabem, é muito familiar para mim, mas hoje eu estou me sentindo muito tímido porque, assim, eu vou falar sobre um tema. Primeiro, eu não sou professor e vou tratar sobre um tema que, sei lá, eu sei um pouquinho dele, vou compartilhar com vocês. Tem muitos artistas, arquitetos aqui que eu sei, então eu me sinto quase numa banca final de curso aqui, né? Sei que vai ser um desafio, mas vou tentar passar todo esse conhecimento também para um pessoal que eu sei que está aqui e não tem nenhuma familiaridade com ele também, né? Que é a Escola de Arte, Design e Arquitetura Bauhaus, que agora no mês de abril completou 100 anos, né? E ela tem uma importância fundamental para as artes no geral do século XX, né? Então, vamos tentar agora tratar sobre ela, um tema complexo, vou tentar correr aqui com ele, né? E vamos, assim, começar do princípio, e para entender o que estava acontecendo na Alemanha no começo do século XX, a gente tem que sacar um pouco o que foi o século XIX, né? O século XIX foi o seguinte, no século XIX tinha um sujeito aqui chamado William Morris, que ele era artesão, ele era pintor, então a produção dele a princípio era pintura, depois ele começou a se interessar também pelo design e ele pensava na questão do o que seria o artesão no século XIX, né? No século XIX, a gente sabe, assim, tem a segunda revolução industrial que está acontecendo na Inglaterra, que está chegando o aço, está chegando uma série de novos experimentos ali, de mecânicos que estão acontecendo, estão mudando a sociedade assim de forma drástica, né? De forma violenta mesmo, né? Então, ele vai, dentro desse princípio, tentar assegurar a classe dos artesãos um modo de fazer que ainda era aquele lá da Idade Média, né? O artesão, ele domina o conhecimento, então ele vai fazer, por exemplo, uma cadeira, ele vai ter aquele conhecimento dele, vai trabalhar numa corporação e os direitos dele vão ser assegurados dessa forma. Mas o que acontece? Estava sendo visto que nessa época esse modo de produção já não era eficaz, porque tem toda uma explosão populacional ali que vai ser muito grande e já não consegue mais abarcar toda aquela população que vivia lá naquela época, né? Então eles vão optar por um processo que já fosse mais mecanizado, mais industrializado, inclusive para produzir imobiliário, para produzir arquitetura, porque a demanda era outra, né? Eram muito mais pessoas que estavam chegando no planeta de uma forma geral, né? E aí, esse movimento do William Morris, que é o Arts and Crafts, né, que é esse daqui, ele vai acabar ficando meio de lado, né? Só que o Morris vai ser ainda assim uma influência fundamental para tudo aquilo que vai vir depois na Bauhaus. Depois a gente vai ver aqui posterior a gente vai ver. Isso no século XIX. Quando chega no século XX, tem o Henry van der Velde,
esse segundo aqui, que ele é um belga. Ele é nascido na Antuérpia e aí ele vai pensar todas aquelas ideias do Morris e ele vai para a Alemanha. Na Alemanha, ele vai criar um liceu de artes e ofícios em Weimar. E esse liceu de artes e ofícios que ele cria, ele pega um pouco da conceituação do Morris, né? Que o Morris ainda é mais tradicional, ele pensa mais na segurança do artesão, né? Em relação à indústria, ele já vai ligar o artesão com a indústria, o Henry van der Velde, né? Nesse liceu de artes e ofícios de Weimar. E aí, ele vai fazer o seguinte, né? Ele vai pensar nessas relações da arte da indústria, mas que o artesão, ele ainda tem uma total autonomia perante essa indústria. Ele vai criar, por exemplo, um modelo de uma cadeira, ele tem a assinatura dele, ele tem o estilo dele, e ele vai comercializar aquilo. Assim, já não é um processo tão custoso como seria uma cadeira sendo vendida para uma pessoa, para uma encomenda que vai comprar, já é um processo um pouco mais prático, né? E essa cadeira ela seria desenvolvida já quase que numa linha de montagem, né? Mas ainda não, ainda está nos princípios disso, eles ainda estão desenvolvendo essa ideia nesse liceu de artes e ofícios de Weimar. Como que tudo isso vai ser trabalhado nessa época, no começo do século XX, na Alemanha? São o Henry van der Velde e o Peter Behrens que vão pensar nisso. O Peter Behrens, ele já está aqui nesse contexto do Deutschwerkbund. Deutschwerkbund seria a Associação dos Artesãos Alemãos, que é uma escola que ela já tem uma ligação muito mais forte com a indústria. Deutschwerkbund. Tem uma ligação forte com a indústria, tem uma indústria alemã na época chamada AEG, que ela é uma eletrotécnica, então ela vai pensar no quê? Ela vai pensar em produção já seriada mesmo, ela já vai querer pensar já em parâmetros de indústria, ela vai pensar em engenharia, ela já vai pensar em projetos de grande porte, ponte pêncil, silos de armazém, grandes fábricas, então ela vai se ocupar dessa demanda, em 1907 isso, né? E daí pra frente. Aí quando é em 1909, aparece uma coisa aqui que depois o grande amigo Max vai tratar melhor aqui nas imagens, né? Que é uma fábrica que eles vão produzir, que vai ser a primeira fábrica do mundo a primeira fábrica na Alemanha a ser construída inteira, quase 100% de aço e vidro. Que é uma fábrica de turbinas dessa indústria AEG da época, né? E um projeto parecido seria o Crystal Palace lá em Londres, no século XIX, que foi feito ainda com um caráter experimental, que seria para um pavilhão de exposições, mas ele vai se basear meio que nesse modelo, né? Mas agora já com uma arquitetura provisória, para abarcar todo um poderio industrial que começa a aparecer na Alemanha. Que a Alemanha, em 1910, assim, dando um contexto geral do que era a coisa, né? A Alemanha, ela é um país de industrialização tardia, né? Ela consegue uma certa prosperidade a partir de 1870, que ela tem a unificação dela consolidada. Então, o que acontece? Ela ganha uma indenização muito grande da França nessa época, né? Ela pega regiões lá da Alsácia e da Lorena, são regiões estratégicas que tinham jazidas de minério, tinha uma produção já a ser trabalhada lá de minérios, depois vai virar também a siderúrgica do século XX, muito forte já, né? Então essa industrialização da Alemanha, apesar de ser tardia, ela se dá de uma forma muito intensa. E aí nesse início do século XX, isso começa a acontecer e começa a pipocar e começa a aparecer essas escolas, essa do Van der Velde, essa do Behrens, que depois vão dar origem também à Bauhaus, né? A Bauhaus vai vir no contexto, já é o século XX, 1919, tem essa escola, a primeira que eu falei aqui, do Henry van der Velde, do belga. O Van der Velde, ele vai chegar para o Gropius está voltando da Primeira Guerra Mundial. E o Gropius, ele já tinha uma formação de designer, arquiteto, e aí ele foi para a guerra, ele volta com uma condecoração de sargento da guerra, né, da Primeira Guerra Mundial. Ele volta para a Alemanha, ganha essa condecoração, e aí ele é gabaritado a ser
o sucessor do Van der Velde, aqui no Artes e Ofícios de Weimar. Então, já lá em Weimar, ele dá origem à Bauhaus. A Jugendstil seria uma aproximação do Art Nouveau. Esse movimento ele tem uma coisa que ele ainda tem umas formas meio orgânicas, né? Mas ele já pensa também na questão da industrialização. Eles já usam muito aço, já usam vidro. Então tudo isso vai ser trabalhado também na Bauhaus. O Gropius pega esse legado e fala, ó, vamos pensar agora em 7 pontos capitais ali para a gente conseguir um plano educacional ali que ainda seja voltado a essa questão do artesanato, a essa independência do artesão, né? Ele ainda vai valorizar muito isso, né? E aí ele vai pensar lá são 7 pontos. São o seguinte, o aluno que entrar na Bauhaus, ele vai, assim, basicamente trabalhar com 7 materiais: pedra, madeira, argila, vidro, cor e materiais têxteis, né? Já da família panos, tecidos, etc. Né? Estavam muito fortes também na Alemanha. E aí terão 3 pontos centrais, né? Dentro desse plano pedagógico também, que vão ser estudo da natureza, primeiro; segundo, geometria descritiva e desenho; o terceiro, teoria do espaço, cor e desenho. Tudo isso deriva de um pensamento que ele ainda é mais assim, em bases filosóficas, ele ainda mais assim, digamos, de cunho esotérico. Ele ainda parte de uma Alemanha ali que ainda é meio medievalizada. Então esse pensamento ainda é muito enraizado lá. Na ideia do compositor alemão lá do século XIX, que era uma grande figura, que é o Richard Wagner, né? Que é o tal do Gesamtkunstwerk, que é a obra de arte total. Essa obra de arte total, o Wagner ele pensava em fazer uma obra que assim, abarcasse todas as grandes artes pertencentes no mundo até então, que seria a música, escultura, e dança, tudo aquilo estaria presente concatenado. O Gropius pega essa ideia e vai aplicar na Bauhaus também. Seria uma visão holística de mundo, né? Que abarcasse várias frentes, várias artes, né? E junto com ele, quem vai pensar muito também nesse sentido é Johannes Itten, esse camarada aqui, que ele está junto ali com o Gropius na fundação da Bauhaus em 1919, ele vai pela mesma linha. O Itten ele tem uma coisa curiosa, que ele vai trabalhar assim, o aluno não tem que chegar e desenhar simplesmente. Ele vai sentar numa prancheta, ele vai começar a desenhar e acabou. Não, ele tem que passar por um preparo inicial, que vai ter ginástica, vai ter exercícios físicos, respiração. Uma experiência de ruptura na Rússia é uma experiência até mais intensa em certo sentido do que na Alemanha, porque eles passam por uma renovação total ali, política mesmo, né? Eles deixam os czares de lado e eles estão agora assumindo um governo que é algo completamente novo também, né? Então eles estão pensando em sociedade de uma forma muito ampla e design, arquitetura e arte está completamente envolvido nisso, né? E o Kandinsky, ele vai seguir essa linha mais metafísica também, assim como o Vauclair, que é suíço, radicado na Alemanha, que vai trabalhar muito também nesses princípios. Aqui é uma trilha que o Kandinsky trabalhava, ele pensava muito na questão das cores, né? As cores complementares, né? O triângulo de Goethe, que é outro que está lá na Alemanha, né? Um pouco antes, que vai pensar também a teoria das cores, e o triângulo de Goethe vai pensar toda uma questão cromática. O Kandinsky vai se basear nele também para pensar essa pureza das formas. E tem até um aspecto psicológico que é trabalhado aqui também, né? Depois tem uma coisa que chama Gestalt Theory, que vai ser desenvolvida também e vai mais para o campo da psicologia, né? Aí já pode colocar no faltado. Mas é isso. Esse é o início da Bauhaus, né? Aqui tem Laszlo Boholinaj. Esse cara, ele vai fazer, sobretudo, trabalho, assim, ele é ensaísta, pintor, artesão, todos eles têm uma formação muito ampla, né?
porque ainda tem esse legado das artesanias, então era uma formação muito geral, né? E o Moholy-Nagy, ele vai trabalhar uma coisa curiosa na Bauhaus, que é a fotografia enquanto princípios científicos. Ele vai pegar, por exemplo, eu quero pegar uma amostra de uma pedra, né? Essa pedra aqui, ela é interessante, eu quero analisar ela, eu vou tirar uma foto dela, eu vou analisar a textura a partir dessa foto, tudo a partir da fotografia. Eu vou analisar a textura de parede com limo, uma parede, né? Uma parede ali que não tem um tratamento bom, e aí ele vai começar a analisar tudo isso, e transformar isso em trabalhos experimentais com os alunos na Bauhaus. Pois bem, a questão teatral, né? Dentro da cultura e educação, eles pensavam, poxa, mas tem o teatro também, que é uma arte importante, vamos pensar em alguém para... Quem se interessar pelo teatro vai pensar como fazer um cenário teatral, como fazer um figurino. E o Scheller vai desenvolver muito essa vertente. Ele vai trabalhar muito com alunas e alunos lá, toda uma experimentação acerca dos tecidos, né, materiais têxteis, que vão acabar gerando esses cenários na época também, né? Aí, assim, se encerra meio que essa primeira fase da Bauhaus, que é a Bauhaus de Weimar aqui, né? A Bauhaus de Weimar é meio que isso, né? Até 1925, a coisa está mais ou menos nessa pegada. Só que aí, tem uma parte do contexto político aqui, né? Que é interessante falar também, né? Porque, mais ou menos no começo da década de 20, a Alemanha ela começa a passar por uma turbulência política que vem acompanhando tudo isso, que é o seguinte: tem o Partido Social Democrata Alemão. O Partido Social Democrata Alemão é quem financia a Bauhaus, até então, essa Bauhaus de Weimar. É quem libera dinheiro para eles funcionarem, para eles acontecerem, tudo. E aí, os nacionalistas começam a ganhar poder. Olha só. E dentro dessa... Isso na República de Weimar, né? E aí, a Bauhaus chega uma hora que ela perde completamente a força dela em 1925 e eles têm que abandonar essa primeira sede de Weimar. Aí eles são chamados, dentro de um acordo ali com o SPD ainda, né, o Partido Social Democrata Alemão, para ir para Dessau, que é uma cidade que esse partido ainda tem muita força e ele vai financiar, né, todos esses estudos da Bauhaus. E eles vão ter agora uma nova sede, que é essa que está desenhada aqui, que é a Bauhaus Dessau, né, que é um projeto já pensado pelo Walter Gropius. Dentro de todos os conceitos da Bauhaus, o prédio antigo era um prédio ainda Art Nouveau, esse prédio de Weimar. Esse da Dessau vai ser um prédio que ele é um prédio conceito. Ele exemplifica muito bem quais as linhas e diretrizes pedagógicas da escola também, né? O uso do vidro aparente, o racionalismo, tudo enxugado aqui, né? Geometrizado. Essa é uma estética que ela vai ficar muito pautada na Bauhaus, que é o que vai dar origem ao novo, a um tipo de, a uma linha que ela vai ser cada vez mais desenvolvida pela escola, que é a linha funcionalista. A produção, começa a tocar essa produção, manda pra frente e é isso aí. E aí, acaba mudando o diretor da escola também. Entra aqui uma figura que é o Hannes Meyer. Hannes Meyer. Deixa eu ver aqui. Ele não está aqui. Tudo bem. Mas ele vai estar assumindo a escola a partir de 1922 desse prédio aqui, né? E aí o Hannes Meyer é o seguinte: ele já nesse contexto ele é um militante comunista, né? Eles tinham uma certa ligação ainda dos social-democratas com os comunistas da Alemanha nessa época, né? E aí o Hannes Meyer ele vai assumir, né? E ele é um adepto fervoroso do funcionalismo. Esse funcionalismo dele é pensar assim: vamos criar uma nova habitação, vamos criar uma nova cidade, pensar num contexto mais amplo, vamos pensar nos costumes das pessoas, o que elas vão fazer, quantas vezes elas vão ao banheiro, quantas vezes elas vão ocupar uma sala de jantar, quantas vezes elas vão ocupar uma sala, um quarto, o que elas vão fazer na sala, no quarto, quantas vezes. Ele vai colocar tudo isso numa planilha.
É absolutamente racional nesse sentido. Já começa o controle. Já começa o pensamento até meio autoritário, né? Dentro do moderno aqui, da arquitetura moderna também, né? Bauhaus, ele tem essa ideia, né? E aí, isso vai ser cada vez mais tocado à frente. Funcionalidade. E aí, junto com ele, começa a aparecer uma gama de outros profissionais dentro da Bauhaus que vão dar aula lá e vão pensar também nessa questão. Qual é esse funcionalismo, eficácia produtiva, o que a gente pode fazer para desenvolver mais rápido essas peças, o design, o mobiliário, a arquitetura. Aí vai aparecer essa figura aqui, Marcel Brauer. Marcel Brauer ele vai ficar famoso por essa cadeira aqui que ele criou, que é uma cadeira que ele usa aço tubular, que é um material ainda muito incomum na época, né? Que vem dessa industrialização toda da Alemanha que eu estava falando até agora há pouco, né? E ele vai criar, assim, um minimalismo, tá aqui, né? Resolvido no design, vai virar um ícone isso aqui, essa cadeira, né? Que é aço tubular e tiras de couro. Basicamente é isso que ele vai usar. Ele vai fazer essa cadeira aqui em 1925 a 26 e ele vai batizar de cadeira Vassili, em homenagem ao amigo dele, Kandinsky. Cadeira Vassili V3. E aí, dentro desse contexto, até então eu só falei em nome de homem aqui, né? Você perguntar, pô, onde estão as mulheres aqui, né? Onde estão as mulheres trabalhando na Bauhaus? Existem mulheres na Bauhaus? Existem muitas. No começo aqui, tem assim, lá voltando para o século XIX, para 1919, quando a escola foi lançada, a maioria eram mulheres que entraram na Bauhaus. Essas mulheres, elas vão assim, o Gropius que era o reitor, dizia, não, tem liberdade total para ambos os sexos, né? Eles podem fazer tudo, mas na prática não era bem assim, né? As mulheres ainda tinham uma resistência muito grande a colocar as mulheres em campos, por exemplo, da construção civil. Todas as áreas que fossem fundamentadas mais na construção civil, não vamos colocar as mulheres. Elas ficavam mais trabalhando ali no mobiliário, no design, nas têxteis. Tem trabalhos fantásticos de várias mulheres que vocês vão encontrar não só na Bauhaus, mas como também na Rússia construtivista. Vai ter uma escola chamada Vekutemas, que as mulheres elas vão ter um papel importantíssimo também e vão produzir muito. Né? Sim, botando para quebrar. E aí tem uma delas que consegue furar um pouco essa bolha machista, que é a Lili Reich. A Lili Reich, ela vai, assim, ela não tem formação de arquiteta. É aquela que foi traída. Exato. Ela conversando com a Betinha há pouco tempo. Ela não tem formação de arquiteta e ela vai começar a trabalhar junto com grandes figuras, com o Gropius é um deles, depois Mies van der Rohe, Le Corbusier, grandes arquitetos. Ela vai trabalhar mobiliando espaços, né? Grandes apartamentos também de habitação popular para operários. E ela conhece Mies van der Rohe, né, em 1930 e ela vai virar a professora da Bauhaus. Ela é uma das 5 professoras que a Bauhaus teve na história, essa mulher, né? E aí ela conhece o Mies van der Rohe aqui. Aí eu vou falar agora dessa figura, né? Que é uma figura capital para se entender não só a Bauhaus, mas se entender a arquitetura e toda essa questão de produção dessa época, né? Ele vai levar isso, ele vai ser mais fervoroso do que o Hannes Meyer, que eu falei agora há pouco, que era o diretor anterior da Bauhaus. O Hannes Meyer, ele fica até 1930, 1930 assume essa figura aqui, Ludwig Mies van der Rohe, que é um sujeito que, assim, o estilo dele, ele é um cara que ele usa terno e gravata quase que sempre, ele fuma um charutão, ele parece mais um diretor de multinacional do que um arquiteto. Você vê a figura dele nas fotos, talvez o Max mostre aí depois, né? E ele vai pensar a arquitetura já de uma forma muito separada dentro dessa relação de projeto e campo de obra. Ele é uma figura que ele vai aparecer no campo de obra, mas ele vai ficar distante ao mesmo tempo. Ele vai fazer projeto, ele vai investir na questão do projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico dele é uma coisa absolutamente inovadora para a época, que ele vai começar a pensar, eu vou produzir uma casa, eu vou pensar até o último detalhe dessa casa. Eu vou pensar
O detalhe que vai ter ali na ponta da calha eu vou desenhar. Ele vai pensar nisso, né? Totalmente detalhista, rigoroso, muito rigoroso. Tem o exemplo tem um pavilhão em Barcelona que ele vai construir. Ele chama os operários, né? E vem o material. E aí o material chega errado, né? O material chega lá, assim, tem tijolos, né? Ele queria usar tijolos. Só que os tijolos que ele vai usar, os tijolos estão 3 milímetros maiores. Será que dá para vocês limarem aí? Aí ele obrigava os operários a limarem os tijolos um por um para chegar no padrão de modulação que ele queria para constituir o projeto dele, enquanto autor, lógico, né? Ele vai assinar também. É outro princípio aí que tem nessa arquitetura moderna. O autor ele é a elevação suprema, né? E os outros estão lá para, né, fazer aquele projeto segundo as diretrizes dele. O Mies van der Rohe levava isso à última circunstância. Então, todo esse seu projeto de país, de nação, ele pode seguir a minha estética. Ele pode seguir isso aqui que eu estou bolando para você. Mas aí ele vai ver que não é bem assim. O Hitler vai aceitar um outro arquiteto que se chama Albert Speer, que vai produzir toda a arquitetura dele segundo um parâmetro completamente diferente do Mies van der Rohe. É um parâmetro de monumentalidade histórica. Ele vai voltar lá para Roma antiga para pegar uma série de simbologias, de ornamentos da Roma antiga. Aquelas colunas. As colunas, capitéis, todo aquele legado dos romanos, ele vai capitalizar ali na arquitetura dele. Lógico, com aquela megalomania toda dele de pensar, nós seremos o império para durar eras, né? Assim como o Império Romano foi. Ele vai pensar num domo, numa cúpula, que é 16 vezes maior que a da Catedral de São Pedro em Roma. Ele vai chegar nesse âmbito. É lógico que isso não saiu do papel, né? Mas Albert Speer vai pensar isso. E o Mies van der Rohe, ele vê que ele foi chutado, foi deixado de lado nessa história. Aí ele vai para os Estados Unidos. Ele vai para os Estados Unidos e ele vai começar a trabalhar com o Moholy-Nagy lá no Moholy-Nagy, vai com ele na verdade, Moholy-Nagy e o Gropius vão antes. Aí o Mies van der Rohe vai chegar lá, já vai encontrar eles e vai construir uma nova Bauhaus lá, em Chicago. Chicago é a cidade. Aí dentro desse contexto, tem um outro cara que, assim, tem também tem outras figuras aqui que flertaram com nós, que é interessante colocar elas aqui, cada uma a sua figura. Tem o Witzel, que é um sujeito que ele vai pegar tudo que ele conheceu na Bauhaus, tudo aquilo que ele produziu, e ele vai construir um campo de concentração para russos, todo estilo moderno Bauhaus. Um campo de concentração, que é o que foge completamente do escopo da filosofia da Bauhaus, ele vai fazer, né? É outro adesista ao nazismo. Aí tem uma série de pessoas que começam a ter que sair da Alemanha, né? Porque eles não vão conseguir ficar lá. E uma figura muito marcante é o Ariel Sharon. Ele é judeu e ele vai pensar essa arquitetura moderna. Na época, ele vai da década de 30 para a Palestina, e na Palestina ele vai levar esse legado da Bauhaus. E essa cidade que ele vai edificar todo esse pensamento é uma cidade que depois, em 1948, vai virar a cidade de Tel Aviv, que é a cidade que é conhecida até hoje por ter um legado enorme de uma arquitetura da Bauhaus, uma arquitetura que ganha o nome também de International Style. International Style é uma arquitetura assim que ela pode ser reproduzida em qualquer lugar. É uma arquitetura que ela é totalmente funcional, né? Ela pode funcionar aqui no Brasil, pode funcionar na Alemanha, pode funcionar no Japão. Isso em teoria, né? Mas a gente vai ver que na prática não é tanto assim também, né? E o Sharon, ele vai ter isso, né? Ele vai ser um cara importante porque ele vai levar essa arquitetura para lá, para Israel. E aí tem outra figura que ele não é da Bauhaus em si, mas é um cara fundamental para se entender também a Bauhaus, que é uma figura que chama Charles-Édouard Jeanneret, que ele é nascido suíço, ele vai para a França, radicado na França, e ele está conversando com o Mies van der Rohe, ele está conversando com o Gropius, ele está conversando com toda a Bauhaus, e ele vai começar a causar geral lá na Europa da época, pensando num plano de reestruturação geral da Europa. Que isso vai começar a vigorar
já depois da Segunda Grande Guerra, que é uma ideia de remodelar a Europa, é uma ideia de remodelar totalmente a Europa. Ele vai começar a pensar cidades planejadas em grande escala, tudo em grande escala. Ele vai pensar em 5 pontos fundamentais da arquitetura primeiro, e ele vai defender isso primeiro no manifesto, que ele também escreve muito bem, e ele é, acima de tudo, um grande panfletário. Ele é um grande panfletário, além de ele desenhar, projetar bem, ele escreve muito bem também. Então ele vai defender uma ideia no manifesto dele chama Fórum Arquitetura, que ele vai defender aqui 5 pontos, né? Que é uma fachada livre. Essa fachada livre, ela é uma estrutura independente dos pilares. Como funciona? Ela acontece aqui, mas ela não depende de nada para ficar abaixo dela, porque o peso vai estar concentrado em pilares, né? Pontualmente nos pilares. E com esses pilares, vai existir uma planta livre aqui, ocupação do espaço público, liberar o espaço público, é muita gente no mundo também, né? Isso que eu falei. De 1850 a 1950, a população mundial vai crescer. 1850 é 1 bilhão de pessoas no mundo. 1950, 2,5 bilhões de pessoas no mundo. Então, a gente estudando a Bauhaus aqui, década de 20, começo do século 20, tá no meio dessa turbulência toda, né? Então muita gente vai pensar nessa questão de liberar o espaço público, deixar o espaço público transitável também, né? Além do espaço público transitável, essa questão dos pilotis também se deve a um avanço tecnológico, que os prédios, antes dessa época, eles eram todos estruturais. Você ia ver a alvenaria aqui segurando tudo isso que tem embaixo. Agora, acaba com a alvenaria. Esses pilares eles dão conta de segurar todo um corpo de edifício. Isso é uma coisa muito inovadora, revolucionária para a época também. Assim como revolucionária também a questão que é outro princípio que ele vai trabalhar, que é a cobertura livre, a laje que a gente tem hoje, que a gente come um churrasco, que a gente bebe uma cerveja, chama um amigo ali para bater, né? Aí a instituição do Bauhaus também. E deve a todos esses pensadores aí que estavam nessa época, né? Inclusive, a questão da laje. E para vocês verem qual o nome dela, qual o nome dela. E é toda Que cidade é essa? A questão do explota, né? Da explosiva, aquela cidade planejada por vilarejo. Sim, ele vai se basear muito nesse ideário renascentista, não só renascentista como grego. Le Corbusier, ele é um grande amante da cultura grega. Ele vai se basear aqui nessa ideia dos 5 pontos, ele vai se basear no Partenon, nas colunas gregas e tudo mais, né? Sim. Aí, dentro desse pensamento todo, o legado da Bauhaus, ele fica meio que nisso, né? Tinha muitas experimentações na época, mas nenhuma delas assim foi muito a fundo, elas ficaram até no quesito um pouco mais experimental, né? A Bauhaus começa a dar certo mesmo, todo aquele legado, esse legado dela, produtivo, começa a dar certo no pós-guerra. Porque era uma época complicada também, começou a faltar orçamento para bancar todos aqueles projetos. Então, da década de 50 para frente, isso vai começar a acontecer e vai começar a sair em série para valer mesmo, né? E aí, o que vai acontecer? A escola é fechada em 33, em 33 ela não existe mais, só que ela vai dar raiz a muitas outras escolas, né? Uma delas é a escola de Ulm. Essa escola de Ulm aqui, também na Alemanha, ela é fundada em 1953 por um camarada chamado Max Bill. Max Bill, ele vai fundar essa escola, ela vai ter todo o princípio da Bauhaus também, né? Vamos trabalhar design, ele vai ter uma vocação assim muito mais voltada até para a questão do design gráfico também, né? E junto com isso, a gente começa a pensar também no Brasil. No Brasil, a gente vai ter a Escola Superior de Escola Superior de Design, que é uma escola que ela tem ali ela tem a participação de Klaus Heinz Bergmüller e do Alexandre Wollner.
grande Alexandre Wolver, grande designer gráfico, falecido recentemente, que esses dois eles vão fundamentar o plano pedagógico da ESTI, no Rio de Janeiro. E aí a gente chega no contexto, aqui, no contexto paulista, né? Paulistano. A gente vai ter o Gregory Varshavchik, que é um ucraniano, que ele vai vir aqui pro Brasil, e ele estava acompanhando todas as vanguardas da época. Então ele estava pensando na arquitetura da Bauhaus, né? E ele vai experimentar isso aqui no Brasil, ousado, né? Na década de 20. E para fazer isso no Brasil, ele vai fazer o quê? Ele vai driblar a prefeitura de São Paulo. A prefeitura ela tem um código que não vai permitir que ele abra mão de certos ornamentos. Aí ele, malandro, ele vai fazer um projeto que tem todos os ornamentos lá contidos que eles queriam, bonitinho, cada um no seu lugar. Ele vai chegar na hora e vai fazer outra coisa. Ele conseguiu dobrar ali a fiscalização de alguma forma, né? Parece que ele falou que acabou o dinheiro e aí não podia fazer todos os ornamentos que estavam no projeto. Sim, malandro ucraniano. Por aí, né? João Batista Villanova Artigas, engenheiro, arquiteto formado pela Politécnica de São Paulo. Ele vai fazer o quê? Ele vai pensar numa escola, um novo plano para arquitetura, para uma escola de arquitetura em São Paulo. Ele vai se basear muito também na Bauhaus, porque ele vai ganhar uma bolsa da Fundação Guggenheim e ele vai conhecer nada mais nada menos que Moholy-Nagy e Gropius. Mies van der Rohe também, já em Chicago, como eu falei anteriormente, ele vai conhecer esses dois aí lá na década de 50, eles estão lá ativos, né? E ele vai pegar muita coisa do plano pedagógico deles e vai implantar na FAUSP. A FAUSP estava se mudando na época aqui no Casarão da Rua Maranhão, muito próximo daqui. Se vocês puderem ter a oportunidade de ir lá ver também, vale a pena. É o casarão, assim como a Bauhaus, o princípio deles foram Art Nouveau também, né? A sede da Bauhaus era Art Nouveau, o da FAUSP também é Art Nouveau, né? E aí chega e ele faz e ele pensa nesse plano pedagógico junto com o Flávio Mota, né? Ele pensa no plano pedagógico de 62 para esse novo prédio da FAUSP, que ele vai construir na década de 60, que vai ser todo em concreto armado e vai ser também uma representação desse discurso da Bauhaus, inclusive enquanto forma, né? Porque é uma tríade ali de pensamento que ela vai estar dividida entre humano, artístico e científico. Esses três princípios. E é isso, agora a gente segue com o nosso amigo Maximiliano Nogueiro.